Shalom, meus amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje, 5 de setembro, 24, quinta-feira, Lucas 5, 1, 11. Nós vamos passar agora para o capítulo 5 de Lucas. Amém? Catecismo da Igreja Católica 863. Quero abrir um parênteses hoje, que é uma festa litúrgica de uma santa que eu amo muito, que é a nossa querida Angezé Gonchire Bonjaxi-Ryu. Ninguém entendeu nada, né? Nossa Madre Teresa de Calcutá, mulher porreta, essa é das minhas, viu? 1910, 1987, morreu com 87 anos. Quando eu li a biografia dela, uma frase me marcou muito. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Amados, eu aprendi com Madre Teresa de Calcutá, lendo a sua biografia, que já faz tempo, e depois a Marli me deu um livro do Mahatma Gandhi, tem poucas páginas, 1.600 páginas, da biografia dele, também li, que me ajudou também, porque os dois viveram juntos, foram contemporâneos, né? Cada um na sua religião, né? E eu aprendi com a Madre Teresa de Calcutá e também com Gandhi, ganhar perdendo, subir descendo, crescer diminuindo, aparecer sumindo, enriquecer empobrecendo, amando renunciando. Mas isso sangra, dói, fere, só que te faz crescer nas bem-aventuranças. Madre Teresa de Calcutá foi beatificada em 2003 e pelo nosso santo beatificando o santo, Papa João Paulo II. Que coisa espetacular que é a nossa igreja, né? Um santo beatificando o outro. E é só a igreja católica mesmo, né? Quem deixa de ser católico é porque nunca foi católico e não conhece a sua igreja. É só ler a patrística. Amados, e depois ela foi canonizada em 2016 pelo nosso amado Papa Francisco. Amados, hoje nós vamos ver a pesca milagrosa. Presta atenção em alguns versos. Versos 3, 4a e 10b. Aqui vai estar a nossa exegese. Então vamos lá, amado. Lucas vai colocar assim: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré. Amados, o lago de Genezaré é o mesmo mar de água doce da Galileia, de Mateus 4,18. E também é o mesmo também que nós vamos ver lá em João 21,7, certo? Que é o mar de Tiberíades. Então, quando vocês vêem na Bíblia Genezaré, mar de Tiberíades, ou então o mar da Galileia, é o maior mar doce do mundo. Tem 19 quilômetros de comprimento por 13 de extensão. Então, é uma coisa espetacular. Então, vamos lá, amado. Posto isso, o que aconteceu? O povo comprimiu Jesus porque viu as curas, a sogra de Pedro deve ter sido uma boa influenciadora, e mais o povo e os demônios que foram saídos do corpo do povo, o povo correu atrás de Jesus porque nunca viu tanta graça. É igual nós devemos fazer com o Santíssimo Sacramento, sair correndo atrás dele, porque nós nunca vimos tanta graça, mas não é o que acontece. Já falei de onde da doença, né? Então vamos lá, amado. Vendo duas barcas estacionadas, aqui começa. Tinha duas barcas estacionadas no lago. O que Jesus faz, amados? Ele entra na barca de Simão Pedro. Só tem como pescar no mar na barca de Simão Pedro. A outra ficou à margem. A barca de Simão Pedro, amados, é a igreja. Jesus só entra na barca de Simão Pedro e quem vai com Jesus é Simão. Tiago, João e André não vão, só os dois. Então na barca de Jesus Cristo está Pedro, não esqueçam disso, é a igreja. E o mar, amados, nós temos que entender o mar. Apocalipse 12, 9, 18, estudem. O mar é sinal de mistério, lugar das forças ocultas, sinal de caos, lugar da presença do inimigo de Deus, instabilidade. Tudo isso é mar, é o mundo. Então o que acontece? O povo se comprimia, Jesus entra na barca de Simão,
a igreja. Já falei isso. Amados, por que Jesus e Simão entraram na barca e foram um pouco mais para o mar? Porque Jesus, amados, que veio do céu, ele tem que poder sobre o mal. Jesus, ele pisa no mal. Jesus anda sobre o mal. Jesus, ele prega sobre o mal. Jesus expulsa o mal. Então, por isso que Jesus está na barca, é a igreja. Por isso que ele vai falar lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja católica apostólica romana. Por quê? Porque ela está sobre o mal. O mal está abaixo. O inferno está abaixo. Cuidado com esse povo que traz coisa de baixo para cima. É do inferno. As coisas de Deus é do céu. Vi Satanás cair do céu como um raio e ele foi para a praia, para o mar. Cuidado, o mar é instabilidade. Amados, afaste-te da terra. O que é afastar da terra, amados? Eu e você, Pedro, nós precisamos pregar para esse povo, somente nós dois. Afaste-te da terra. Vem para a igreja. Amados, sentado na cátedra, e que espetacular, sentado, Jesus sentado. Imagina Jesus num barco, Pedro não sentou, quem sentou foi Jesus, porque a cátedra é dele. Depois Pedro vai sentar. O que aconteceu, amados? Jesus sentado, imagina Jesus em pé, a multidão não escutava, imagina Jesus sentado, o barulho do mar, e senta. Olha o poder da pregação, a autoridade de Jesus. Eu fico impressionado com isso. Sem microfone. Amados, ensina da barca. É magistério. Jesus, ali começa o magistério da barca, da igreja. Num determinado momento, amados, Jesus fala assim. Quando acabou de falar, disse: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Amados, o que é fazer-te ao largo? É Pedro, você precisa ampliar os horizontes. Eu te trouxe até aqui e você precisa ir mais fundo, mais profundo. O mundo é teu, o mundo te espera, o mundo quer a pregação, o mundo quer a minha palavra, o mundo quer a minha cura, o mundo quer a minha Eucaristia, o mundo quer meu sangue. Faça-te ao largo. Vocês estão entendendo, amados? Fazer-te ao largo é a missão ficar mais completa. Pedro foi ao largo. O que aconteceu, amados? Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Amados, por que eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada? Porque Jesus não estava na barca, amados. E as redes estavam sujas. Se vocês pegarem o comecinho, eles estavam limpando as redes. Como é que pega a rede sujo? Eu preciso limpar a minha rede, amados. Orgulho, vaidade. Eu preciso limpar a minha rede, apego ao dinheiro, apego às facilidades. É limpar a rede, amados. Eu preciso limpar a minha rede, tirar falsas doutrinas da minha vida. Eu preciso tirar da minha vida pragas, maledicências. É limpar as redes. Depois que eles limparam as redes e Jesus entra na barca e Jesus dá ordem, o que Pedro faz, amados? Aí vem a graça, o poder, a vida e a transformação, amados. Por quê? Por causa da palavra. A palavra de Deus tem poder de mudar tudo. A palavra de Deus ressuscita. Lázaro vem para fora, sem ver Lázaro. Lázaro estava no túmulo. Mulher, Maria Madalena, mulher, ninguém te tacou pedra, nem eu te condeno. Palavra. É a mesma palavra, amados, de libertação que nós ouvimos do sacerdote no confessionário. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É ipsuma Christia verbi. É a própria pessoa de Cristo usando a palavra do Cristo para nos libertar. Confessem, confessem, confessem. Não fique com um rato morto no bolso, amados. Amados, quando lançou a rede, veio tanto peixe que a rede quase se rompia. E acenou para os companheiros. Veja bem, eles não eram discípulos ainda, eles eram companheiros. Eles vão se tornar discípulos no capítulo 6. Quem que veio os companheiros, amado? Tiago e João, filhos de Zebedeu, amados. O que aconteceu, amados? Vamos primeiro só colocar um ponto aqui. Por que precisou de 2 barcas cheias de peixe? Jesus já tinha na cabeça, no coração, de chamar Simão e André, Tiago e João. Eles não pescaram nada há muito tempo. E o que aconteceu, amados? As 2 barcas cheias de peixe iam mantê-los financeiramente por muito tempo, a família do Zebedeu e a sogra de Pedro.
Jesus, amados, ele é misericórdia e providência. Antes de te faltar, ele já te deu. Ele deixou Pedro, Tiago, João e André estabilizado financeiramente com essa pesca, amado. Por isso que é pesca milagrosa. O que aconteceu, amados? Já indo para o nosso finalzinho. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e clamou: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu acho interessante que nas curas anteriores, Pedro não fez isso. Ele viu várias curas, viu a sogra ser curada da febre e não pulou nos pés de Jesus. Por que ele pulou agora? Porque só agora ele reconheceu que Jesus é Deus, é poder, é graça, é majestade, é o Messias. Aqui começa o munus petrino, aqui começa o reconhecimento de Pedro. E qual foi a atitude de Jesus? Versos 10. Presta atenção, olha o que está escrito aqui. Não temas, doravante serás pescador de homens. Ele não fala isso para Tiago e João, ele fala para Pedro. Ministério petrino, 266 papas, pescadores de homens. Francisco agora. Ele não falou para Tiago e João, é no singular. Então Jesus disse a Simão: não temas. É o Papa. Doravante será pescador. Não fala pescadores, pescador. Quem é o pescador, amados? É o nosso Santo Padre. É o nosso Santo Padre. Nós, amados, nos tornamos pescadores pela misericórdia de Deus. Por quê, amados? Porque o verdadeiro pescador é o Santo Padre, o Papa João Paulo II e agora o Papa Francisco. Certo, amados? Amados, nós temos que entender uma coisa, fechando. O nosso querido Papa, ele usa um anel de pescador de poder. Esse anel, amados, é o anel do pescador, de Pedro, primeiro Papa. Aí, amados, o que aconteceu? Desde o primeiro a usar o anel, amados, foi o Papa Dámaso. Depois, o primeiro a usar o anel, que é agora do pescador em ouro, foi o Papa Clemente IV. 759 anos de tradição desse anel do pescador, amados. O que aconteceu, amados? São 266 papas e 83 papas usando o anel. Começou em 1265, temos centésimo, 33º Papa, que começou a usar o anel, certo? Então são 83 papas usando o anel de pescador, amados. Olha que é a nossa igreja, amados. Vocês estão entendendo, amados? O Papa Francisco, toda vez que um Papa morre, o carmelengo diante dos cardeais quebra o anel daquele Papa. Quando o outro Papa é eleito no consistório, o que acontece, amados? Com o ouro que foi quebrado, faz o anel para o outro Papa e vem a fotografia do Papa, do Pedro em relevo, do pescador, com a rede de Jesus é a barca. E o que aconteceu, amados? O Papa Francisco quis em prata e ele é revestido de ouro, certo, amados? Então, amados, a nossa Igreja Católica Apostólica Romana é essa, amados. E eu fecho, amados, hoje, amados, com uma frase do São Tomás de Aquino: quem tropeça no caminho, por pouco que avance, sempre se aproxima da meta. Quem corre fora dele, quanto mais corre, mais se afasta da meta. Amados, Pedro deixou as duas barcas na praia. Jesus vai acompanhá-los a sua barca na cruz até o Monte Calvário. Do Monte Calvário para frente, amados, Pedro vai fazer-te ao largo. Pedro tem que fazer o que a igreja fala em latim: duc in altum. Vá para o alto, Pedro, vá para o alto. Divulgue a igreja. Eu estou contigo porque eu te fiz pescador de homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.